que os irmãos abram a palavra de Deus no livro dos Salmos. Nós vamos abrir no Salmo de número 37. Você que pode acessar aí pelo seu celular ou acompanhar pela Bíblia, se não, acompanha aqui no telão. Nós vamos ler o Salmo 37 a partir do verso de número 1. Quem achou, diga achei. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Verso 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Verso 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando eu terminar o verso de número 5, eu gostaria que você desse um glória, um aleluia, que você louvasse o nome do Senhor pela palavra dEle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? A palavra dEle é poderosa. A palavra dEle é viva, é eficaz. A palavra dEle traz cura. A palavra de Deus traz renovo para as nossas vidas. Traz libertação para a nossa alma. E diz a palavra de Deus, e nós temos crido nela, que a palavra de Deus fortalece os nossos ossos. A palavra de Deus é tremenda e poderosa. Aqui, irmãos, nesse Salmo 37, nós sabemos que ele é um salmo de Davi. E Davi aqui, ele está já na sua maturidade, ele já é um homem maduro, ele já é um homem experimentado, porque lá no verso 25 desse Salmo 37, ele nos diz que ele já foi moço, e agora ele já é velho, porém que ele jamais viu o justo abandonado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Irmãos, que conforto para nós que somos pais, que conforto para aqueles que são avós e para aqueles que são bisavós, em saber que o Senhor não desampara a nós como justos, não desampara a nós como pais, a nós como os avós, e não desamparará a nossa descendência. Isso é um conforto, é uma garantia da parte de Deus. Talvez o irmão, a irmã, a pessoa que nos ouve, está dizendo, mas eu não sou justo. É por isso que nós temos que ir todos os dias a um lugar. É por isso que nós temos que ir todos os dias à cruz do Senhor Jesus, porque é Ele que nos justifica. Em Jesus nós somos justos, e aquele que é justo, jamais verá a sua descendência a mendigar o pão, jamais será abandonado. O justo, ele tem luta, tem provações, mas o Senhor está sempre presente na pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo de Deus. E aqui nós vemos Davi, um homem já experimentado, um homem que já foi humilhado no seu passado, que já foi preterido até mesmo dentro da sua casa. Quem conhece a história de Davi sabe que no dia que ele foi ungido como rei de Israel, ele nem em casa estava, ele estava cuidando de ovelhas. E ele esperou o tempo dele para que assumisse o reino de Israel. Davi é um homem que teve muitas batalhas na sua vida, um homem de guerra, um homem de luta, um soldado, um guerreiro. Também foi um pai de família, como muitos de nós aqui nessa noite. Ele também foi um pai de família, e nós sabemos que na família nós temos os nossos conflitos, nós temos as nossas diferenças, nós temos os imprevistos,
nós temos os infortúnios, nós temos muitas alegrias dentro da família. Eu posso ouvir a igreja dizer um amém? Mas nós também temos dissabores dentro da família. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Nós temos dissabores dentro da família. E Davi, ele sabia de todas essas coisas. Ele sabia o que era ser bajulado, o que era ter serviçais ao seu serviço. E ele sabia também o que era passar dias dentro de uma caverna, escondendo-se dos seus inimigos. E agora ele já está, talvez nos seus últimos dias de vida. Então ele deixa para nós essa preciosidade, que nós chamaremos nessa noite de conselhos, no Salmo 37. Se eu pudesse deixar um único conselho para os irmãos nessa noite, embora eu veja aqui muitos irmãos, muito mais experientes do que eu, pelas expressões do rosto, pela cor do cabelo, nós reconhecemos aqueles que são mais experientes do que nós. E na maioria das vezes são pessoas mais sábias do que nós. Talvez não tão instruídas, mas eu estou falando de pessoa sábia. Instrução é uma coisa e sabedoria é outra. E na maioria das vezes, embora toda regra tenha sua exceção, a idade ela nos dá sabedoria. E se eu pudesse deixar um conselho aos irmãos nessa noite, eu diria: se atente para as pessoas que têm uma idade acima da nossa. Se atente para as pessoas que já trilharam um caminho mais longo do que o nosso. Porque elas trazem na sua bagagem uma experiência que nós talvez não tenhamos. Elas já trilharam muitas vezes o caminho das pedras. Dizem que as frases mais bem colocadas, os livros melhores, os livros que viraram best-sellers, as melhores canções, as melhores composições, os melhores versos, dizem que eles foram escritos nos últimos dias de vida dos seus autores. Então é importante que nós nos atentemos nessa noite àquilo que está dizendo Davi. Nós estamos falando, fizemos uma breve introdução de quem foi Davi. Então nós não estamos ouvindo o conselho de uma pessoa qualquer. Nós vamos começar a ouvir nessa noite conselho de um homem que, ao meu ver, teve um privilégio tremendo da parte de Deus. Deus diz que Davi é o homem segundo o seu coração. Deus está dizendo: se tem alguém na face da terra que eu me agrado, esse alguém é Davi. Abraão foi meu amigo. Abraão é amigo de Deus. Mas Davi, com todos os seus defeitos, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E isso é maravilhoso. Sabem por quê? Porque nós também somos segundo o coração de Deus. Porque quando o Senhor olha para a minha vida, cheia de defeitos, cheia de imperfeições, e talvez olha para a vida de cada um dos irmãos que aqui estão e que nos acompanham nessa noite, Deus não vê a minha vida. Deus não vê a minha vida. Deus vê aquilo que está sobre a minha vida. Deus vê o sangue do Filho dele. Deus vê o sangue do Senhor Jesus sobre a minha vida. Deus vê o sangue do Senhor Jesus sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre a minha história, sobre a tua história, sobre os meus dias, sobre os teus dias. Eu vou continuar colocando o sangue de Jesus sobre a sua vida, até você dar um glória a Deus, levantar a sua mão, aplaudir o nome do Senhor Jesus, porque é o sangue dele que está sobre a tua vida. Nós não estamos embaixo de um teto ou de um telhado qualquer. Nós estamos embaixo do sangue precioso do Senhor Jesus. E pela boca de Davi, Deus diz para nós aqui no Salmo 37, não te indignes,
Não se aborreça, não tenha inveja por causa do ímpio, por causa daquele que não anda corretamente. Em outras palavras, Deus está dizendo: deixe-os, cuide da sua vida, cuide das suas coisas. Quantas vezes, irmãos, nós nos vemos cuidando da vida das pessoas. Não estou dizendo em dar uma atenção para alguém da nossa família, em socorrer alguém. Isso é bom que seja feito. Mas estou dizendo que muitas vezes nós nos preocupamos em demasia com a vida alheia, com a vida dos outros. Às vezes até com um coração disposto a ajudar. Mas diga comigo, por favor, limite. Eu não posso te ouvir, diga limite. Tudo, irmãos, na vida tem um limite. Nós podemos ir até ali. Dali em diante nós não devemos entrar na vida das pessoas. E muitas vezes entramos na vida das pessoas sem um convite. E o Salmo 37, Deus está dizendo através de Davi: cuida das suas coisas, muda o seu foco, dê atenção àquilo que realmente é importante para a sua vida. Nós temos vivido, irmãos, dias difíceis, não vamos entrar nos pormenores. Mas eu creio que é um tempo que Deus tem reservado para cada um de nós, para buscarmos a presença dEle e para cuidarmos dos nossos, para darmos atenção para os nossos, para cuidarmos da nossa própria vida. E Deus está dizendo: não se preocupe com aqueles que fazem as coisas de qualquer jeito e parece que são bem-sucedidos. O tempo deles chegará. Aqui nesse Salmo 37, irmãos, Deus está falando que Ele é um Deus que julgará o ímpio, que Ele é um Deus que abençoa o seu povo. Esse Salmo 37 é um salmo que ele é um conselho em forma de uma ordem. Nós sabemos que na língua portuguesa nós temos 3 modos verbais: o subjuntivo, o imperativo, e aqui eu me esqueci agora, mas o que nos importa é o imperativo, onde Deus está dando uma ordem, Ele está dizendo não. E nós não gostamos de ouvir o não no nosso dia a dia. E Deus está dizendo: não se preocupe, não se preocupe, cuida apenas das suas coisas. E no verso 3 ele diz assim: confia no Senhor, confia em mim. E nós podemos nos perguntar essa noite: onde está a nossa confiança? Onde nós temos colocado a nossa confiança? Tem outro texto dos Salmos que diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas que o povo de Deus, nós fazemos menção ao nome do Senhor dos Exércitos. Muita gente confia em títulos, muita gente confia em posições sociais, mas, irmãos, quando a coisa fica difícil, independente do título, independente da posição social, independente do nome ou talvez do sobrenome, todos nós temos que ir para os pés do Senhor. Todos nós temos que ir beber da fonte da água da vida. Todos nós temos que nos alimentarmos daquele que é o dono da vinha, daquele que é o dono da videira, daquele que é o dono do celeiro. Confia no Senhor. Talvez você veio aqui essa noite por fé. Talvez você tenha um problema. Mas não sou eu que estou te dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo: confia no Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe um celeiro no céu. Existe um depósito no céu. E esse depósito de Deus não tem limites.
O depósito de Deus não acaba. Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção para ti, Deus tem bênção para a igreja dele na face da terra, Deus tem bênção para a igreja dele em Limeira, tem bênção para Quadrangular, tem bênção para as denominações irmãs, tem bênção para o estado de São Paulo, tem bênção para o Brasil, tem bênção para a América do Sul. Eu estou esperando você dar um glória a Deus, porque senão eu vou ter que falar todos os nomes do continente. Deus tem bênção para a América Central, aplauda o nome dele. Deus tem bênção para a Europa, Deus tem bênção para a Ásia. O nosso Deus é o Deus de bênçãos. O nosso Deus tem bênção para todo o continente africano, para toda cor de pele, cor de olho, classe social. O nosso Deus é o dono da bênção. Eu não estou pregando uma mensagem ufanista de empolgação. Eu estou pregando uma mensagem que eu creio, e você deveria crer também, porque nós precisamos sair daqui, desse local, dessa casa de oração daqui a pouco, com a bênção de Deus, regados pelo poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e levarmos essa bênção até a nossa casa, para que ela possa atingir os nossos. Confia no Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. A palavra de Deus nos diz, irmãos, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós abrimos a internet e nós vemos as pessoas brigando. Nós olhamos para Brasília, é briga todos os dias. Nós pegamos o noticiário, seja ele qual fonte for, é brigas de siglas, de pessoas. As pessoas não estão se entendendo. E muitas delas se dizem crentes, dizem que conhecem o Senhor. Não é verdade. Se conhecem o Senhor, não estão honrando o Deus que conhecem. Porque o meu Deus, o teu Deus, diz: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. A palavra de Deus, irmãos, ensina que nós devemos sofrer o dano. Muitas vezes nós devemos sofrer o prejuízo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas muitas vezes as pessoas dizem assim: eu sou crente até na esquina. Se pisar no meu calo... Irmãos, nós temos um Deus que está pedindo que nós devemos confiar nele. Um Deus que está pedindo: deposita em mim a tua confiança e faça o bem. Irmãos, Deus é amor, sim ou não? Se Deus é amor, nós devemos fazer o quê? Amar. Se Deus nos ama, nós devemos transmitir amor. Deus é justiça, sim ou não? Se Deus é justiça, nós devemos buscar a justiça. Nós devemos praticar a justiça. Quando depender de nós, nós temos que ser imitadores de Cristo. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. E Deus está dizendo aqui: faça o bem. Habita na terra. Quem gosta de estar aqui, irmãos? Nessa terra, apesar dos pesares. Quem quer ver Jesus? E quem quer deixar a terra? Quem quer morrer hoje? Nós vamos orar, levanta a mão, nós vamos orar. É brincadeira. Nós gostamos dessa terra, sabe por quê? Porque Deus tem um propósito para mim e para ti. Deus tem um propósito para o povo dele na face da terra. Nosso Deus não é um Deus qualquer. Nosso Deus é um Deus de propósito. E Ele está dizendo: habita na terra, desfruta da terra, coma o melhor dessa terra, também cuide da terra, respeite a terra. Nós saberemos que haverá novos céus e nova terra, mas enquanto aqui estivermos, nós somos responsáveis pela vida de uma formiga, como pela vida de um elefante, como pela vida de uma árvore. Nós temos que habitar na terra e pedir a sabedoria de Deus para cuidarmos da terra, para desfrutarmos da terra.
Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Jesus nos diz lá em João 14,6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Nós temos que acreditar em Jesus. O nosso Deus nunca mentiu. O nosso Deus não mente. O lema da nossa igreja de Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, é hoje e é eternamente. O nosso Jesus não muda. Interessante que não está que Ele era, é e será. Está tudo no presente. Porque Deus não se limita no tempo humano. Ele é o mesmo ontem, hoje, o é eternamente. O nosso Deus ainda faz milagres. O nosso Deus ainda cura. O Deus que você serve não mudou. O Deus que nós servimos não mudou. Você tem que sair apenas com uma coisa daqui nessa noite. Deixa o lema da nossa igreja do Evangelho Quadrangular ganhar vida dentro de você. Não é apenas uma frase para enfeitar os nossos templos, ou a capa da nossa Bíblia. Ele é o mesmo ontem, é hoje, é eternamente. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da glória. Alimenta nele, alimenta dessa verdade. Deus, irmãos, tem maná para o seu povo. Deus tem comida boa para o seu povo. Se alimenta daquilo que Deus tem. Hoje em dia nós temos tanta oferta, irmãos. Nós temos tanta oferta de atrações, de entretenimento dentro da nossa casa. Via televisão, via computador, via celular, via toda sorte de recursos que nós temos. Mas nós ainda temos aquilo que é primordial na vida de todo homem. Todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus irá contigo para a eternidade. Os títulos humanos ficarão aqui na terra. O nosso dinheiro, as nossas vaidades ficarão aqui. Mas a palavra de Deus permanecerá para todo sempre. Vamos fazer uso da palavra de Deus. Vamos nos alimentar dessa verdade. Está precisando de alguma coisa? Está precisando? Está ansioso? Tem andado ansiosa? Eu vou falar para você uma pessoa que pode te ajudar. Fala com o dono do celeiro. Fala com o dono do celeiro celestial. Fala com o dono da vinha. Fala com o Senhor da videira. Jesus é a videira verdadeira. Nós temos que estar ligados nele. Você está ligado em Jesus? Os irmãos, as irmãs estão ligados em Jesus? É lá que nós devemos estar. Ele é a videira verdadeira. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Aleluia. Os irmãos são gratos a Deus. Todo mundo aqui tem chuveiro quente em casa? Diga amém. Todo mundo aqui abriu o seu armário, o seu closet, não sei. Essa noite tinha uma roupa limpa para você vir na casa de Deus. Levante suas mãos se isso aconteceu com você. Se você quiser sair daqui a pouco e passar em um supermercado ou em uma lanchonete e comprar um doce ou um refrigerante, você pode. Deus tem te abençoado.
Tem gente aqui nessa noite que sabe o que é não ter um chuveiro dentro de casa. Mas hoje está aqui porque o Senhor está dando vitória. Eu digo, sabe de ter vivido isso no passado. Sabe o que é ter tido vontade de comer algo e não ter condições. Mas Ebenezer, nós começamos o culto declarando a palavra de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que lindo, irmãos, o que Deus tem feito nas nossas vidas. Agrada-te desse Deus. Esse imperativo, esse conselho, essa ordem, ele vem com uma promessa e ele satisfará os desejos do teu coração. Não sejamos imaturos, irmãos, todos nós temos desejos. Muitas vezes não temos desejo material, não temos vontade de ter nenhum bem material ou de fazer nenhuma viagem. Tem pessoas que são assim. Mas nós temos o desejo de ver o nosso filho casar com uma moça abençoada, com uma moça segundo o coração de Deus, de ver a nossa filha casar com um moço abençoado, um moço de Deus, um separado. Nós temos o desejo de ver os nossos netos bem-sucedidos em suas jornadas. E o texto está dizendo que quando nós nos agradamos do Senhor, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Você já agradeceu a Deus hoje? Daqui a algum tempo, no nome de Jesus, não vou fazer profecia de dia, mês, nem nada. Mas nós vamos tirar essa máscara do rosto, diga amém. E nós vamos dar valor ao que é poder respirar, sem nenhum objeto, sem nenhum artifício, impedindo, dificultando a nossa respiração. Nós estamos há meses com isso no rosto, porque nós somos obedientes. A palavra de Deus fala que nós temos que obedecer às nossas autoridades, as eclesiásticas e também as autoridades que nós colocamos lá como cidadãos, independente da esfera onde elas estão. E nesse momento nós obedecemos às autoridades de saúde. Mas nós sabemos quanto vale, irmãos, e fazer uma caminhada e respirar sem nada no rosto. E andar de bicicleta com a consciência tranquila. E sair de carro e abrir o vidro do carro e deixar o vento bater. Encontrar uma amiga e abraçar, encontrar um amigo e dar um aperto de mão e um abraço. Isso tudo é importante, isso nos faz falta. E quando nós nos agradamos do Senhor, Ele vai acrescentando bênçãos na nossa vida. O Senhor vai acrescentando bênçãos na nossa casa. O Senhor vai acrescentando bênçãos na nossa história. O Senhor vai acrescentando bênçãos no nosso dia a dia, na nossa semana, no nosso mês, no nosso ano. Você pode aplaudir o nome dEle, porque Ele é um Deus que acrescenta bênçãos sobre bênçãos. Ele acrescenta boa medida, recalcada, sacudida e transbordante sobre as nossas vidas. Quem está dizendo isso não é o pastor Donizete, não é o irmão Donizete. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Muitas vezes nós entregamos a nossa vida ao Senhor e depois nós começamos a pegar de volta. Nós entregamos um problema ao Senhor e nós começamos daqui a pouco a andar atrás do problema e pegá-lo de volta. A palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar, orar todo o tempo. Mas eu creio que quando nós falamos de uma oração de entrega, ela deve ser feita uma única vez. Nós não precisamos ficar lembrando Deus. Toda vez que nós ficamos lembrando Deus de algo que nós já depositamos aos pés dEle, a nossa memória começa a trazer para nós aquilo que nos tira o sossego, que nos tira a paciência. E o pastor Ciro, ele tem dito muito aqui nesse púlpito,
e eu também tenho andado com esse versículo no meu coração já há anos, nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos nos esquecer das coisas que para trás ficam. Ou melhor, vamos nos esquecendo das coisas que para trás ficam e vamos prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. O passado nos entristece muitas vezes. Mas nessa noite nós estamos diante de um texto que está dizendo que Deus cuida das nossas vidas. Confia nele, o mais Ele fará. Quando nós vamos entregar, irmãos, a nossa vida na mão de alguém, quando nós precisamos de um médico, de uma cirurgia, ou alguém da nossa família, o que nós fazemos? Primeira coisa, nós vemos o currículo do médico, que vai cuidar de nós. E nós olhamos se ele tem experiência. E o meu Deus, o teu Deus, ele não tem currículo. Currículo significa curso da vida. E o nosso Deus não tem um curso de vida. Ele é o dono da vida. Ele é o dono da saúde. Ele é o dono da alegria. Como assim a minha Bíblia, a tua Bíblia, diz que o Senhor Jesus é o príncipe da paz, e onde há paz há alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, é ela que nos fortalece. Quando nós adoramos a Deus, Deus olha e Deus fica alegre, e a bênção dele é derramada sobre as nossas vidas. Confia nesse Deus e o mais Ele fará. Em Isaías 40:12, fala um pouquinho do currículo, entre aspas, do nosso Deus. Lá diz que Deus, Isaías 40:12, diz que Deus toma todas as águas do universo na palma da sua mão, que Ele toma a medida dos céus a palmo. Nós sabemos que isso é um recurso teológico para que nós possamos entender Deus, porque Deus não tem mão, Deus é Espírito, mas para que possamos entender, nós usamos essas analogias. Todas as águas do universo cabem na mão do nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus da mão grande. Há cerca de 2 anos eu preguei uma mensagem no grupo missionário da Melhor Idade, dizendo que Deus é esse Deus da mão grande. Se você precisa de uma bênção de Deus, se prepara para receber. Porque Deus, quando Ele coloca a sua mão para nos abençoar, você consegue olhar e visualizar pela fé um Deus da mão grande, que tem tudo aquilo que o irmão, a irmã, você que nos assiste nessa noite, que tem tudo que nós precisamos, você tem fé para isso? O escritor aos Hebreus diz lá em Hebreus 11, que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E eu estou me esforçando nessa noite para falar um pouquinho acerca desse Deus, que é o Deus da mão grande, da mão toda poderosa, que tem uma bênção para nós nessa noite. E quando Ele começa a virar a sua mão, as bênçãos começam a ser derramadas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa história. Aplauda o nome desse Deus, irmão. Aleluia. Nós conhecemos a história de José. E a história diz que ele era um sonhador, que foi colocado dentro de um poço, de uma antiga cisterna, no deserto. E dali ele foi levado por uma caravana de ismaelita para o Egito. E eu quero fazer aqui uma analogia e dizer que muitas vezes, irmãos, uma situação adversa, na minha, na tua, na nossa vida, que ela serve para nos promover. Muitas vezes nós pensamos que estamos perdendo, mas Deus está nos colocando na escola da vitória, entenda isso. Aquela cova de José, ali no deserto,
ela foi um bilhete para que ele pegasse a passagem para a caravana dos ismaelitas e passasse um tempo na escola de Potifar, porque Deus fez daquele menino sonhador governador da maior nação dos seus dias. Deus fez de Caleb um simples espia. Deus fez dele um latifundiário, no bom sentido da palavra. Deus fez dele um grande fazendeiro. Deus fez de Davi um guardador de ovelhas. Deus fez dele um grande compositor, um grande adorador. Deus fez dele rei de Israel. E Deus fez acima de tudo na vida dele o homem segundo o coração de Deus. Você ainda sabe dar um aleluia e um glória e aplaudir uma vez mais o nome desse Deus? Aleluia, glória a Deus. Não esqueça desse Deus. Nós temos mais de 10 conselhos aqui no Salmo 37. Depois você acompanha na sua casa. Posso ouvir um amém? Salmo 37, se não me engano, tem 40 versículos apenas. Leia 1, 2, 3 vezes, faça isso. Para que essa palavra fique viva dentro do teu coração. Deus falará contigo de outra maneira lá no teu particular, lá no teu devocional com Ele. Tá bom? Graças a Deus. Aleluia.